Bem, obrigado, irmãos, pela hospitalidade. É a segunda vez que estamos aqui. Estivemos aqui em agosto do ano passado, o tempo voa, e foi uma experiência muito rica em conhecê-los, em estar aqui, em repartir um pouco daquilo que Deus, pela sua graça, tem nos dado. E nós estamos aqui novamente na expectativa de que Deus possa repartir alguma coisa conosco. E eu espero que você tenha expectativa de que Deus fale com você. Alguém ficou preso aí. Eu espero que você tenha expectativa de que Deus também fale com você. E eu tenho expectativa de que Deus fale realmente conosco. Eu vim com a minha esposa mais uma vez, a Damares. Fique em pé, por favor, amor. Esse ano estamos completando, espero não errar, 42 anos de casado. Passei. É uma alegria, né? Vendo o meu irmão Juvenal aqui, que tantos anos nós nos conhecemos. Já demos um abraço. Não saia correndo não, irmão. Depois da reunião, precisamos abraçar de novo. E os vários irmãos aqui que conhecemos também, da reunião passada, né, de agosto passado. Que Deus possa, sim, falar conosco, irmãos. Eu queria abrir a palavra antes da minha meditação. Eu queria fazer uma proclamação junto com os irmãos. Eu tenho aprendido da importância de proclamarmos a palavra de Deus. Quando nós proclamamos a palavra do Senhor, em fé, ela faz aquilo que a ela foi designado fazer. Então nós cremos nisso. Eu queria ler, proclamando, Filipenses capítulo 2, versículo 9. A versão que eu vou ler é a Almeida Revista e Atualizada. Eu vou ler uma vez e depois eu quero convidar os irmãos para fazermos essa proclamação juntos. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, que verdade maravilhosa. Vamos proclamar, vocês puderem, quem estiver com a tradução diferente da minha, me acompanha aqui, vai repetindo junto comigo, vamos lá? Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Você crê nessa verdade maravilhosa? É uma verdade tão preciosa para nós, e nós a proclamamos. Eu vou pedir aqui aos irmãos que me ajudem, eu prefiro tirar aqui para... Alguém me ajuda aqui? Isso, é isso mesmo. Uhum. Aqui. Eu acho que pode abaixar aqui, né? Isso aqui. Obrigado, irmão. Eu estava orando ao Senhor e pedi ao Senhor que me desse a direção do que compartilhar aqui com os irmãos. E o desejo, então, do meu coração é compartilhar aquela verdade que está naquele verso muito conhecido de todos nós, em Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Querido, isso foi a instrução do nosso Senhor Jesus. Ele nos instruiu a orarmos, a pedirmos que isso viesse, que isso acontecesse, que o reino viesse e que a vontade de Deus fosse feita na terra, assim como ela é feita no céu. Muitos de nós estamos querendo ir para o céu, só porque ninguém quer morrer antes da hora também, né? Mas muitos querem ir para o céu, mas sabe o que Deus está querendo mesmo? É que o céu venha para a terra. Que você e eu cooperemos com Deus para que isso aconteça. Venha o teu reino.
Quando nós falamos de reino de Deus, o que significa, né, o reino de Deus? Se você pudesse falar em uma simples sentença, se alguém te perguntasse, vou te ver, meu irmão. Se você pudesse falar uma simples sentença para alguém que te perguntasse, me fala aí, o que é o reino de Deus que tanto você fala? O que você falaria? Não precisa falar aí não, só pensa. O que é o reino de Deus? É algo tão familiar, mas às vezes nós não sabemos dizer o que é. Você vai encontrar algumas características do reino de Deus. Por exemplo, a palavra do Senhor fala que o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas consiste em quê? Na justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A palavra também vai nos dizer que o reino não consiste em palavras, mas em quê? Em poder. Há algumas características do reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? Na verdade, simplificando ao máximo, né? O reino de Deus é Deus governando, é Deus reinando. O reino é dele, ele é o rei, e ele está governando. E a palavra do Senhor nos diz que Deus nos tomou e nos transportou de onde? Das trevas para onde? Aleluia! Você não se alegra? Você estava no reino das trevas e hoje você está no reino do Filho de Deus? Você não se alegra nesta realidade? Se você não se alegra, não sei o que vai te alegrar não, viu? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e Ele nos deu vida, e mais do que isso, nos libertou de lá e nos colocou agora no outro reino. Você e eu somos cidadãos de um outro reino. A nossa pátria é outra pátria. Você e eu trazemos o DNA do reino de Deus. Venha o teu reino. Nós precisamos experimentar isso agora. Quando nós falamos do reino, você vai ver que no Novo Testamento o tempo inteiro está lá nos anunciando o reino de Deus. João Batista, quando começou a pregar, alguém se lembra? Você se lembra aí o que foi que ele pregou? Arrependei-vos, porque é o quê? Chegado o reino. O que foi que Jesus pregou? Ele começou no seu ministério, o que ele pregou? Arrependei-vos e... porque é chegado o reino dos céus. O reino está aí. E é interessante, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, você se lembra o que foi que o Senhor Jesus chamou os discípulos? Ficou 40 dias com eles já ressurreto. Mas o que foi que Jesus estava ensinando? A respeito de que Jesus estava ensinando para os seus discípulos? Oi? Do reino. Depois de ressuscitado, Jesus estava ensinando para os seus discípulos as coisas concernentes ao reino de Deus. O tempo todo é reino de Deus. Glória a Deus. Nós podemos hoje mudar isso por nossa conta própria, mas por nosso risco também, né? Porque você muda, tudo bem, por sua conta e risco. Você vai colher a mudança se você mudar o princípio de Deus, mas Deus está falando o tempo inteiro para nós a sua palavra do reino dele. O que o Senhor Jesus falava e ministrava era o reino de Deus. O tempo inteiro nós vamos ver isso, os apóstolos. Depois que veio o Pentecoste, o Espírito foi derramado, eles começaram a pregar. E o que eles pregavam? O reino de Deus. Pedro, naquele primeiro dia, no dia do Pentecostes, ele pregou o reino de Deus, dizendo que o Senhor Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo o exaltou, Ele é rei, Ele está sentado no trono. Paulo falava a respeito do reino de Deus. Até mesmo Paulo vai dizer que importava que os irmãos, Paulo e Barnabé, que os irmãos, eles sofressem tribulações para que pudessem também entrar no reino. Essa aí a gente já não gostou muito. Opa!
Tribulações para entrar no reino. Opa, como é que é isso aí? Mas do princípio ao fim, irmãos, e mesmo no Antigo Testamento, vai nos dizer do reino. Jesus, ele, no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o que foi que Jesus falou? O que ele estava falando ali? O que ele estava ensinando? Eram os princípios do reino de Deus. Você quer conhecer os princípios do reino de Deus? Leia o Sermão do Monte. Não caia naquela situação, não, isso aí é para os judeus, isso não é para a igreja. Meus irmãos, esquece as confusões teológicas, seja simples na palavra. Princípios do reino de Deus. Capítulo 13 de Mateus, Jesus vai falar dos mistérios do reino de Deus. Capítulo 24 e 25 de Mateus, o Senhor Jesus vai falar da manifestação pública do reino que está chegando mesmo. O reino de Deus. Eu desejo muito no meu coração que Deus empolgue você com relação ao seu reino. Que você esteja hoje empolgado com o reino de Deus. Que o reino de Deus balance você de maneira profunda e radical. Que haja uma mudança, que você entre na plenitude de Deus no reino dele. Normalmente nós pregamos muito o Evangelho, mas o Evangelho incompleto, porque nós pregamos muito a reconciliação. Louvado seja Deus por isso. Perdão dos pecados, salvação, vida eterna, livre da ira vindoura. Esta é a reconciliação. Fomos chamados para isso, sim. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Mas essa é a porta de entrada no reino. O reino é muito mais do que a reconciliação. O Evangelho é reconciliação e mais justiça de Deus. Esse é o Evangelho. Mas infelizmente nós de alguma forma nos perdemos apenas na porta de entrada. Chegamos e paramos na porta. Fomos salvos, entramos, estamos aqui. Mas não avançamos. Há muita coisa para avançar além dessa porta de entrada da salvação. Imagine o povo usando a ilustração para você. No Antigo Testamento, o povo de Deus, eles ficaram no deserto e foram entrar na terra prometida. E ali eles passaram o Jordão. E quando eles passaram o Jordão, entraram na terra, o que aconteceria com eles se eles não avançassem mais? Ficasse ali, essa terra é nossa, que maravilha, é nossa. Eu tenho todas as coisas dessa terra, essa terra é minha por direito. Mas eles ficam ali do lado do rio, parados. Não parece muito com alguns de nós? Eu tenho tudo em Cristo, eu já sou privilegiado, né? Eu sou abençoado com toda sorte de bênção, mas eu estou aqui parado na porta. Eu entrei, sim, aleluia! Eu não estou do lado de lá, mas estou do lado de cá, do reino de Deus. Mas eu estou parado ali. Enquanto Deus falou para o povo dele, vocês precisam ir, vocês precisam avançar, vocês precisam lutar, vocês precisam tocar o pé onde a planta do pé de vocês colocar, vocês vão possuir. Deus já deu, mas eles precisavam ir lá e tomar posse e não ficar na porta. Nós ficamos muito parados na porta da salvação, no perdão dos pecados. Aleluia, isso é grandíssimo. Mas Deus tem muito mais. Há uma abundância no reino de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, nós precisamos avançar. Sim, Senhor. Você não pode, nessa terra que Deus te deu, só ficar na entrada, entrou o portão ali e ficar ali. Há tantas riquezas para você conhecer e ir para frente. Assim é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quais são as suas características? Eu quero falar hoje, amanhã, depois, 3 verdades importantes. Mas antes de falar isso, eu quero dar um fundamento para a gente poder avançar. Eu espero não ser muito, entre aspas, aqui técnico e nem pretendo
ser muito professoral nisso, mas eu quero estabelecer alguns pontos aqui para a gente estar falando das mesmas coisas. E deixa eu te falar de antemão, às vezes você pode ter um entendimento diferente daquilo que eu vou te falar. Não tem problema nenhum. Continuaremos amando uns aos outros. Não se ofenda. Mas aquilo que eu penso, eu falo com toda sinceridade para você, todo carinho, e espero que você considere. Algumas características do reino de Deus. A primeira delas, o reino de Deus é eterno. Salmo 145:13 nos lembra isso. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura por todas as gerações. 2 Pedro 1:11 também nos diz, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma característica importante do reino de Deus é um reino eterno. É imutável. É eterno, nunca mudará. É esse reino que nós fomos colocados nele. Estamos em Cristo, estamos nele, fomos colocados nele, entramos por esses portais desse reino. Você já entrou se você creu em Jesus Cristo. Eu espero que todos aqui hoje tenham plena certeza de fé de que já entraram nesse portal do reino. E você só entra através de Jesus Cristo. Não há nenhum mediador a não ser Jesus Cristo para você entrar nesse portal. Nenhum homem, nenhuma mulher, por mais santos que eles tenham sido, eles não são suficientes para fazer você entrar nesse reino, a não ser Jesus Cristo. E eu espero que todos aqui hoje, que estão me ouvindo, tenham essa experiência. O reino de Deus também é algo, sabe, do interior, não é algo exterior. O reino de Deus, como diz Lucas 17:20, Jesus falando, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele ali ou ele aqui, pois o reino de Deus está dentro de vós. Essa é uma realidade maravilhosa, quando você e eu cremos em Jesus, quando nós recebemos o Senhor, recebemos vida eterna, o reino de Deus veio para nós. O reino de Deus está em você. Você entrou nele, mas ele também entrou em você. Como é que é isso? Eu não sei. É um mistério de Deus, mas é a verdade. O reino de Deus é algo espiritual. Romanos 14:17, que eu já citei, diz, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é algo espiritual, irmãos. Não é algo material em si, mas é espiritual. Colossenses 1:13 vai nos dizer, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é amor. A característica do reino é amor. Amém. Se você tem amor, amor de Deus extravasando do seu coração, você tem aí a marca do reino de Deus em você. Todo aquele que é nascido de Deus tem que ter essa marca extravasando, o amor tem que estar extravasando. O amor pelo Senhor, amor pelo próximo. 1 Coríntios 4:20, eu já citei, deixa eu repetir, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Algumas características, então, do reino de Deus. O reino de Deus, ele é eterno, ele é algo interior, não é algo externo. O reino de Deus é espiritual, o reino de Deus consiste em amor, o reino de Deus é poder. Agora, quando a gente fala, venha o teu reino, normalmente, se somos irmãos assim, muito afeiçoados, e aqui não é nenhum demérito nisso, mas alguns de nós, eu por muitos anos, eu fui muito afeiçoado à palavra escatológica. Quando nós falamos o venha o teu reino, o que os irmãos mais afeiçoados na escatologia pensam imediatamente? Venha o milênio. Não é? Maravilha, eu estou aguardando o reino que virá. Mas é muito mais amplo do que isso. Muito mais amplo. E quando nós falamos do reino de Deus, só para nos ajudar a organizar aqui, de uma certa forma, o nosso pensamento.
O reino de Deus, ele tem pelo menos 3 aspectos. Um no passado em relação à nossa experiência, tá? O reino de Deus tem pelo menos 3 aspectos em relação à nossa experiência. A experiência no passado, no presente e também no futuro. No passado, Lucas 17:20, nós já lemos, que Jesus falou, olha, não precisa ir procurar o reino ali ou lá, por quê? Porque o reino de Deus está em vós. Quando isso aconteceu? Quando cremos no Senhor. Isso é passado, um aspecto no passado. E nesse aspecto, o reino de Deus entrou em nós. Está em nós. Isso é passado. Mas não é só isso. Alguns irmãos pegam essa palavra, está vendo? Olha, o reino de Deus é isso aqui, não vai existir algo lá no futuro, é agora. Já passou, aliás, no passado. Não, irmãos. Tem mais? Mas só no passado. Mas no presente tem um aspecto importantíssimo no presente. Por exemplo, Jesus, ali em Mateus capítulo 12, eu vou tentar sintetizar aqui. No capítulo 12, ficou registrado que Jesus expulsou o demônio. E ali eles começaram uma disputa com o Senhor Jesus, os religiosos, e disseram, olha, você expulsou esses demônios pelo maioral dos demônios, por Beelzebul. E você se lembra o que o Senhor Jesus falou? O Senhor falou assim, olha, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Agora aqui Jesus vai dizer, extremamente importante. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Esse é um aspecto presente agora. Quando o Senhor Jesus mostrou a autoridade do reino de Deus sobre a autoridade do reino das trevas, o reino de Deus chegou ali. Toda vez que a autoridade do Senhor é manifestada nessa terra, é chegado o reino de Deus naquele lugar. Toda vez que a autoridade do Senhor é manifestada na sua vida ou através de você, é chegado o reino de Deus. Esse é um aspecto presente do reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é nos céus. Quando a vontade de Deus é manifestada na terra, quando ela é feita na terra, é chegado o reino de Deus. Esse é o aspecto presente do reino de Deus. E é esse aspecto que eu quero estar tratando esses 3 dias com vocês. Mas existe um aspecto futuro maravilhoso. Quando nós lemos, por exemplo, Apocalipse 12:10, diz assim, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse, um livro profético, está nos dizendo que vai chegar esse dia, que vai manifestar o reino dessa forma. Ele está dizendo, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Veio a salvação e o reino. Essa é a manifestação pública deste reino. Quando o Senhor Jesus voltar, por exemplo, em Mateus 25, quando o Senhor faz o julgamento das nações, e Ele diz, vinde benditos do meu Pai para o reino preparado para você. Ali é a manifestação pública desse reino futuro. E vai haver aí um aspecto do reino mais distante ainda no futuro, quando Jesus diz, em 1 Coríntios, então virá o fim quando Ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então há um aspecto no passado, nesse aspecto em relação à nossa experiência, nós entramos neste reino. O reino está em nós entramos nele. Mas no aspecto presente, o que acontece? O reino é trazido toda vez que a autoridade do Senhor é manifestada aqui na terra. Que a vontade do Senhor é feita aqui na terra, é a manifestação do reino de Deus. E nesse aspecto da nossa experiência, nós podemos trazer o reino de Deus para a terra. Você pode trazer o reino de Deus para a terra. Você sabia disso?
É isso que nós queremos falar aqui. Nós podemos trazer o reino de Deus para a terra. Sermos instrumentos e cooperadores de Deus para que o reino dele venha para esse tempo presente. Nesse aspecto, então, nós podemos trazer. Naquele aspecto futuro, quando o Senhor Jesus vai vir estabelecer um reino literal, físico aqui, onde ele se assentará no seu trono, cumprirá todos os pactos e as promessas a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi, etc. E ele virá com os seus santos anjos no poder e vai ter um reino literal aqui. Nesse aspecto, na nossa experiência, nós podemos entrar neste reino. Eu quero então ficar aqui no aspecto presente. É nesse aspecto que eu queria trabalhar com os irmãos. Em Mateus 16, 19, olha o que Jesus falou para Pedro. Às vezes nós achamos, e tem uma tradição cristã, uma das tradições cristãs acham que essas chaves foram entregues somente a Pedro. Mas não, foi entregue, Jesus falou para Pedro, mas aplica-se a todo discípulo do Senhor Jesus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O Senhor deu chaves do reino para nós. O Senhor deu as chaves dele para a sua igreja. A igreja tem as chaves do reino. E está dizendo que aquilo que nós ligarmos será desligado, e o que nós ligarmos será ligado. É claro que você não se iluda em querer ligar e desligar aquilo que é contrário à palavra de Deus, que não vai acontecer. Mas se você está alinhado à palavra de Deus, esteja certo, você vai ligar e vai ser desligado. E você vai desligar e será desligado, se estiver alinhado à palavra de Deus. E esse é um aspecto presente do reino de Deus. Nesse aspecto presente. E hoje eu quero trazer duas experiências. Da vez passada que eu estive aqui, eu acho que eu citei esses dois aspectos quando eu falei aquilo que nós somos em Cristo. E duas coisas que nós podemos exercitar, ou aquilo que Deus nos constituiu. Nós somos constituídos duas coisas que, se nós exercermos isto que Deus nos constituiu, nós vamos estar trazendo o reino de Deus. E, irmãos, porque muitas vezes nós somos, às vezes, derrotados em tantas situações, às vezes nos sentimos fracassados, às vezes não avançamos nas coisas de Deus, porque nós não vivemos aquilo pelo qual Deus nos constituiu. Às vezes, como eu falei no início, ficamos ali parados na porta de entrada, entramos, mas ficamos ali. Mas o chamado do Senhor é para prosseguirmos, para avançarmos, junto com Ele, com toda a capacitação que o Espírito Santo vai nos dar. E sermos aquilo que Ele disse que nós somos. Vivermos aquilo que Ele disse que nós realmente somos. E o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção da gente hoje é que nós somos cooperadores de Deus para trazer o reino. Paulo diz em 1 Coríntios 3,9, porque de Deus somos cooperadores. A palavra de Deus que diz que você é cooperador. É isso mesmo, você, meu irmão, é cooperador de Deus. Às vezes nós podemos, como cooperadores, né, como companheiros num trabalho, vamos fazer as tarefas, devíamos estar ali juntos, colocando ombro a ombro, e sentamos no banco e ficamos assistindo, né? Mas não devemos fazer isso no reino de Deus. No reino de Deus, você é cooperador e você precisa avançar. Você precisa fazer aquilo que Deus quer que você faça como cooperador. Eu creio uma das principais coisas que nós, como cooperadores de Deus, devemos fazer
é trazer a vontade de Deus para a terra. Mas, irmão Billy, Deus é soberano, Ele, se Ele quiser, Ele traz. Sim, Ele poderia fazer tudo isso. E você sabia que Deus escolheu fazer assim? Que Ele só faz algo aqui na terra depois que os seus filhos cooperam com Ele e manifestam aquela vontade dEle aqui na terra? Deus escolheu assim. Ele pode fazer o que Ele quiser, lógico, Ele é Deus. Mas Ele escolheu fazer assim. Deixa eu me dar alguns exemplos simples para você. O povo de Deus, na antiga aliança, eles ficaram 400 anos cativos no Egito. Quando foi que Deus foi lá falar com Moisés, chamar Moisés para lá libertar o povo? Você se lembra? O que Deus falou com eles? Moisés, o clamor do povo chegou até mim e eu resolvi descer e libertar. Quando foi que Deus desceu para libertar? Quando o clamor chegou, quando a vontade de Deus foi manifestada aqui na terra. Deus queria libertar aquele povo, mas só libertou quando o clamor chegou a Ele. Você se lembra, em Ezequiel 22:30, um verso muito conhecido, diz assim: busquei entre eles um homem, Deus falando, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus queria fazer algo, mas Ele procurou alguém que manifestasse aquela vontade dEle em oração. E o que Ele diz? Eu não encontrei ninguém. Se Ele não encontrou ninguém, o que Ele vai fazer? Vai trazer o juízo, nesse caso aqui. Ele não queria, mas a justiça dele precisava ser feita, e Ele podia usar de misericórdia se alguém manifestasse essa misericórdia dele em oração. Você está percebendo? Ah, irmão Billy, interessante, mas isso se aplica no seu dia a dia. A sua casa, os seus filhos, seu cônjuge, seus colegas de trabalho, seja como for. Deus quer salvá-los, mas você precisa manifestar essa vontade de Deus em oração, para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Queridos irmãos, Deus escolheu dessa forma. Ele fez isso, Ele tomou essa decisão. E nós precisamos cooperar com o Senhor. Você vai olhar isso vários e vários exemplos. Até mesmo, por exemplo, quando Deus vai fazer um milagre, a gente acha assim que Deus resolveu fazer o milagre e fez. Vou pegar o exemplo mais simples aqui, o primeiro milagre de Jesus. Como é que foi que Ele fez o primeiro milagre? Ele chegou, pareça vinho aí, foi assim? Não. Enchei as talhas. A cooperação do homem foi o quê? Encher as talhas. Quando eles encheram, o Senhor fez. Há um ato de fé. Irmãos, tem que ter atos de fé, tem que ter atos de manifestação que está crendo na vontade de Deus para Ele fazer. Queridos irmãos, as coisas espirituais e a herança que Deus nos tem no reino dEle, elas não nos acontecem automaticamente. Hebreus diz que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus. Então você e eu precisamos, e não é só fé, é paciência, é esperar, perseverar. É crer e esperar no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor e Ele me ouviu quando clamei. Oh, Senhor. Nós precisamos esperar, não desanime, espere, creia e espere. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus quer que sejamos cooperadores dEle, para Ele realizar a vontade dEle. Às vezes nós achamos assim que Deus vai fazer tudo. Não. As coisas que Deus já disse para nós fazermos, nós precisamos cooperar com Ele e fazermos para manifestar o reino dEle. Porque Ele não vai fazer aquilo que Ele mandou nós fazermos. Não vai fazer.
Eu acho lindo aquele exemplo para nós, muito instrutivo. O povo de Deus no Antigo Testamento sai do Egito e vão em direção, né, ao deserto para ir para a terra prometida e dão de cara com o Mar Vermelho. E atrás deles tem o exército de Faraó. E eles começam a clamar ao Senhor, eles ficam apavorados. E lembra o que foi que Deus falou para Moisés? Moisés, por que você está clamando a mim? Aleluia. Pega o teu bordão, divide o mar e diga ao povo que marche. Aleluia. E Moisés pegou o bordão dele e feriu o mar. E o mar se abriu, mas como é que está escrito lá? Quando Moisés fez isso, diz lá, então o Senhor, com o vento, fez o mar abrir. Deus falou para Moisés abrir, mas de fato quem abriu foi o Senhor, mas Moisés precisou fazer aquele ato. Ele precisou usar a autoridade que Deus tinha dado a ele. Há muitas coisas que a gente fica pedindo o Senhor para fazer, mas o Senhor falou, por que você está clamando a mim? Quantas coisas das trevas rondam os nossos lares, rondam as nossas famílias. A gente está, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, por que você está clamando? Eu já te dei autoridade sobre o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá. Resista o diabo e ele fugirá. Isso é manifestação do reino de Deus aqui e agora. Aleluia! Eu e você precisamos cooperar com o Senhor para trazer a vontade de Deus aqui nessa terra. O nosso falar, irmãos, tem que ser um falar para trazer a vontade de Deus. Você precisa cooperar com Deus em oração para que a vontade dele se manifeste na terra. Ore segundo a vontade de Deus. Oração é você ser um instrumento de Deus para que a vontade de Deus aconteça. Oração não é para você convencer a Deus a fazer alguma coisa. Você não vai convencer a Deus a fazer nada. Deus disse, Ele prometeu, olha, se nós orarmos, 1 João 5,14, se nós orarmos de acordo com a sua vontade, é certo que Ele nos ouve. Se orarmos segundo a sua vontade. E se você não orar segundo a vontade dEle? Você pode ficar horas aí tentando argumentar com Deus que não vai resolver. Oração é para nós nos alinharmos à vontade dEle, para que a vontade dEle seja feita. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Você e eu precisamos cooperar com o Senhor na oração, manifestar a vontade do Senhor, trazendo o reino do Senhor. Quando você orar, ore sim pelos seus problemas, pelas suas situações, mas comece a orar vendo qual é o propósito de Deus, vendo qual é a vontade do Senhor para as situações, para as circunstâncias, para a sua família, para a igreja, para este mundo, para esse país, para a sua cidade. Quando você manifesta em oração a vontade de Deus, Deus vai fazer aquilo. Se é a vontade dele, Ele vai fazer. E o Senhor aguarda encontrar alguém que manifeste a sua vontade em oração. Eu e você precisamos fazer isso. Você e eu somos cooperadores de Deus. Lembre-se disso. Cooperadores de Deus. Há muitos aspectos que podemos exemplificar do que somos cooperadores de Deus. Mas se você gravar isso hoje, de que Deus quer que cooperemos para manifestar a vontade dEle na terra, para que Ele a faça, já vai ser um grande avanço na sua vida. Qual é a vontade de Deus? Às vezes você não sabe, mas muitas coisas você já sabe que é a vontade dEle. Então manifeste aquilo que você já sabe em oração. E Deus vai fazer. Às vezes na oração, ao invés de nós sermos abençoados nas orações, vou falar isso com muito cuidado, mas você pensa. Às vezes nós estamos orando, ao invés de sermos abençoados, nós estamos trazendo maldição sobre nós. Por quê? Porque a nossa forma de falar não está adequada. O que diz Provérbios? Que o poder da vida e da morte estão aonde? Na língua. E aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Às vezes as nossas orações nós estamos falando palavras que não são boas, estamos murmurando diante do Senhor, murmurando. E quanto mais nós murmuramos, mais a nossa fé enfraquece. E nós começamos a comer daquele fruto da nossa fala, mesmo que seja oração. Nós estamos falando. Não interessa se é para Deus ou para quem seja, nós estamos falando.
Por isso que um dos grandes segredos que eu tenho aprendido na oração é comece a oração com ações de graças. Comece a oração com ações de graça. O que você pode agradecer? Comece orando agradecendo. Ações de graça. Ações de graça fortalecem a nossa fé. Ao invés de você falar, Senhor, eu estou assim, estou assado, não precisa ficar dando relatório para Deus. Fale, Senhor, eu estou nessa situação, mas olha, Senhor, eu confio que o Senhor é poderoso. Eu confio que o Senhor vai me tirar dessa situação. Eu confio que o Senhor é o Deus da provisão. Eu confio que o Senhor é Jeová Rafa, Jeová que cura. Eu confio que o Senhor fará isso, que o Senhor fará aquilo, porque o Senhor é isso e isso. Edifique a sua fé. Quão difícil é, irmãos, se você começa a murmurar diante do Senhor, a sua fé vai para baixo. Mas voltando aqui, eu e você somos chamados nessa questão de sermos cooperadores com Deus. Manifeste a vontade de Deus em oração, nas suas palavras. Ore a palavra de Deus. Eu tenho aprendido, assim, eu voltei, há anos atrás eu tinha aprendido essa prática e eu deixei por um tempo. Mas nos últimos anos agora eu tenho me deliciado com isso. Orar a palavra de Deus. Quando você ora a palavra de Deus, você tem certeza que você está orando de acordo com a vontade de Deus. E Deus vai fazer aquilo. Aquilo que está escrito que Ele vai fazer, você começa a concordar. No mínimo você pode, repetir aquilo, com reverência diante do Senhor. Falar, Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu quero que o Senhor faça. Comece a orar as Escrituras. O segundo aspecto, 2 Coríntios 5, 18. Segunda Coríntios 5,18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O que é que nós somos, de acordo com essa palavra? Embaixadores de Cristo. Aleluia. Queridos irmãos, como embaixadores de Cristo, nós somos chamados a trazer o reino de Deus, a manifestar o reino de Deus. Venha o teu reino. Somos embaixadores para clamar e para, tornar realidade esta oração que Jesus falou. É claro que Deus vai trazer o reino dele, mas você, em primeiro lugar, é cooperador e agora você tem uma responsabilidade de embaixador. O que o embaixador faz? Ele representa uma outra nação. Ele está aqui no Brasil e o embaixador de outro país aqui, ele está representando um outro país aqui. Eu e você somos embaixadores nessa pátria aqui que não é nossa, porque somos de uma outra pátria. Você é cidadão de uma outra nação, uma nação santa. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você está aqui para representar uma outra pátria. Mas como embaixador de Deus, o que você é, irmãos? Você é alguém que Deus te deu autoridade para representar essa outra pátria, que é a pátria celestial, que é o reino de Deus. Deus nos deu autoridade, irmãos. Cada cristão, ele recebeu a autoridade de Deus. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele disse para os seus discípulos o quê? Toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo entre as nações. Ide, portanto, por quê? Porque toda a autoridade agora estava nas mãos do Senhor. Aleluia. Aquilo que o homem perdeu e passou às mãos de Satanás na queda. A autoridade que Deus tinha dado para o homem.
A palavra de Deus diz que Deus deu essa terra aos filhos dos homens. Deus falou para o homem dominar. Esse é o desejo de Deus, que o homem governasse essa terra. Mas o que aconteceu na queda? O homem passou essa autoridade que lhe foi dada às mãos de Satanás. Quando Satanás tenta Jesus, ele fala, olha, você prostrar no meu lugar, eu vou te dar esses mundos todos, toda essa glória, porque essa autoridade me foi concedida, me foi dada. Quem deu? Você acha que foi Deus? Não, irmãos, foi o homem na queda. Mas louvado seja Deus, o Senhor Jesus se fez homem. E como homem, ele reconquistou aquela autoridade que havia sido perdida. E agora ele nos capacitou com essa autoridade. Aqui na terra, eu e você somos representantes de Deus na terra. Irmãos, você já pensou nisso? Isso não é coisa pequena. Aqui nessa terra, no mundo, quando alguém fala que a pessoa é embaixadora, puxa, né? É uma honra. É algo, né, muito impressionante. Mas, meus irmãos, você que crê em Jesus, você é embaixador do reino eterno. Quem te enviou como embaixador é o Rei dos Reis. Ele recebeu autoridade e ele colocou essa autoridade nas nossas mãos. Somos embaixadores com autoridade daquela pátria. No Rio de Janeiro tem muitas embaixadas. Eu acho que aqui, não sei, em Curitiba se tem, mas deve ter, né? Mas no Rio tem muitas embaixadas. E é interessante que quando você entra no prédio da embaixada, ali dentro daquele prédio, sabe o que é? Não é terreno brasileiro, pela lei. É território daquela nação, daquela embaixada. Ali é uma miniatura daquela nação que ele está representando. Ali dentro, o que segue são os princípios, são as leis, são as normas daquela outra nação, não é do Brasil. Você é o embaixador e ao seu redor tem que reger as regras do reino de Deus. Aonde você estiver na sua influência, aqui é embaixada de Deus. Aqui não é o reino das trevas. Aqui os princípios são princípios do reino, não dessa terra, não dessa pátria terrena, mas é da pátria celestial. Você é um embaixador de Deus. Deus te deu autoridade para representá-lo. Às vezes você fica, né? Eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Alto lá. Você é um filho de Deus. Você creu em Jesus. Você recebeu o Senhor. Você nasceu de novo. Então você é um embaixador de Deus aqui na terra. Para manifestar a autoridade de Deus. Para trazer algo da pátria celestial para as pessoas que estão aqui dessa outra pátria, quando elas verem você, puxa, aqui é um território da outra pátria, dá vontade de ir para essa outra pátria, conhecer essa pátria. Aqui onde chegou a embaixada, tem que sair. Aqui é território agora da embaixada celestial. Onde você estiver, aqui na minha casa é território do reino de Deus. Aqui no meu trabalho onde eu estou, aqui é reino de Deus. Irmãos, eu pela graça de Deus, eu busco viver essa realidade. E no meu trabalho onde eu estou, a minha sala lá já virou lugar que as pessoas batem na porta para pedir para eu orar. E pessoas já confessaram o Senhor lá na minha sala. Aleluia. Porque onde você está, você é um embaixador de Deus. 24 horas. Não tem férias, não. Onde você estiver, você é embaixador. Você foi chamado a manifestar o reino de Deus onde você está. Como foi que Jesus disse que o reino de Deus chegou entre eles? Quando Jesus expulsou o demônio. Como embaixadores de Deus, o que você vai fazer? Uma das coisas maravilhosas para nós fazermos como embaixadores é proclamar o reino de Deus e manifestar o poder do reino de Deus.
Quando Jesus ele enviou os 12 discípulos, o que ele disse para os discípulos? Mateus capítulo 10, versículo 7. Jesus disse assim: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. A proclamação do reino. Mas logo em seguida ele diz, versículo 8: peçam a Deus para curar os enfermos. É isso que está escrito aí? Hã? Está mandando os discípulos curarem. Não é interessante isso? Porque eles eram embaixadores, eles tinham que ir agora, na autoridade que Jesus estava concedendo a eles. E ele disse: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, nós vamos ver sempre esses dois aspectos: a proclamação do reino e, ao mesmo tempo, a demonstração do poder desse reino. Ou, às vezes, ele demonstrava o poder do reino e em seguida ele proclamava o reino. Os apóstolos do Senhor, os discípulos, fizeram a mesma coisa. Proclamaram o reino e mostravam o poder do reino. Por isso, Paulo vai dizer que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em quê? Poder. Quando Pedro entra com João no templo, estava aquele paralítico lá, o que ele faz? Olha, não tenho prata nem ouro, mas isso que temos te dando, em nome de Jesus Nazaré, levanta e anda. E ele levantou e saiu pulando e louvando a Deus, glorificando a Deus. O que foi isso? Foi a demonstração do poder do reino de Deus. Mas logo em seguida, o que Pedro fez? Aproveitou aquela demonstração que chamou a atenção das pessoas, viram o poder de Deus, do reino de Deus. Pedro proclamou, e quase 5 mil pessoas foram. 5 mil pessoas foram acrescentar, quer dizer, não é 5 mil, chegou a 5 mil, devia ser pelo menos 2 mil pessoas, já tinha 3 mil pessoas convertidas. Isso foi que o Senhor instruiu aos seus discípulos, quando ele instruiu 70 do mesmo jeito. Em Lucas 10 também vai dizer: quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos foi oferecido. Olha o que ele diz agora: curai os enfermos que nela houver. Demonstração do reino de Deus, do poder do reino de Deus. E depois, anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Proclamação do reino e demonstração do poder de Deus. Paulo ele diz aos irmãos em Corinto algo muito interessante. Se você se lembra, o que foi que Paulo disse lá para os irmãos em Corinto? Ele diz: olha, eu fui entre vocês, não foi com palavra de sabedoria humana, palavra persuasiva de sabedoria humana, mas eu fui até vós na demonstração do Espírito Santo e poder. Para quê? Para que a vossa fé não estivesse apoiada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Oh, meus irmãos, será que nós não precisamos, como embaixadores de Deus hoje, começar a buscar a Deus para que essa manifestação do poder de Deus seja feita? Para que o reino de Deus seja manifestado aqui agora? Para que junto com a proclamação tenhamos também a manifestação do poder de Deus? Eu acho tão lindo o que é dito aí no final do livro de Marcos. Deixa eu achar aqui para você, olha que lindo que é isso. Deixa eu ler para você. Marcos capítulo 16. Marcos 16. Diz assim, versículo 19: de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Olha que lindo isso aqui agora. E eles foram pregando por toda parte. O que é isso? Anunciar o reino de Deus. Proclamar o reino de Deus. Mas o que aconteceu? Ficou só no proclamar? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aleluia! Aleluia!
Queridos irmãos, vocês prestaram atenção aí? Eles estavam cooperando com Deus, fazendo aquilo que o Senhor esperava que eles fizessem. Mas o que está dizendo aí? Tem alguém cooperando com alguém que ficou registrado aí. Quem está cooperando com quem nesse versículo? Hein? Vou ler para você de novo. Eles foram pregando por toda parte, cooperando com eles o Senhor. O Senhor estava cooperando com eles, fazendo com que houvesse a demonstração do poder do reino de Deus. Glória a Deus. Ah, queridos irmãos, Jesus disse: toda autoridade foi dada no céu e na terra. Ide por todo mundo e fazei discípulo em todas as nações. Para quem Jesus disse isso, irmãos? Para os discípulos. Mas isso é só para os discípulos lá que Jesus falou ou é para nós também, discípulos, hoje? Oi? Para nós. Então vamos continuar. Ide, fazei discípulo das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a fazer o quê? A guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que Jesus ordenou para os discípulos dele antes de morrer, irmãos? Jesus está falando, depois da ressurreição, que eles deviam continuar a ensinar tudo agora para os novos discípulos. E o que Jesus ensinou? Anuncie o reino, curar enfermos, expelir demônios. Essa ordem é para nós, irmãos, é para você. Você é embaixador de Deus. É para você ir orar com o enfermo, para ele ser curado. Todos os enfermos que eu oro são curados? Não, não são, irmãos. Isso é uma coisa do Senhor, mas eu vou fazer o que Deus falou para eu fazer. E graças a Deus eu também vejo muitos sendo curados. Onde você estiver, irmãos. Eu estava orando para vir para cá essa semana e eu estava fazendo um jejum prolongado e eu estava me sentindo um pouco fraco no dia, foi na quarta-feira. E aí eu não quis ir dirigindo, eu fui e peguei um Uber para ir para o trabalho. Eu estava assim, muito ali orando, em silêncio, orando, enquanto estava. Eu vi o rapaz assim, eu falei, puxa, eu precisava falar para ele, para o Senhor, orar com ele. Mas eu estava meio assim, cansado, me sentindo assim, um raciocínio lento e tal. Aí eu falei, puxa, Senhor, eu preciso falar com ele. Aí eu pedi a Deus uma palavra de conhecimento. E então eu falei com o rapaz, ô fulano, o nome dele era Alex. Ô Alex, você por acaso está com uma dor na sua coxa direita? Você está sentindo dor na sua coxa direita? E ele, tô sim. Virou assim meio assim e continuou olhando. Tô assim. Tipo assim, tá, mas e aí, né? Eu falei, poxa, Alex, interessante, porque eu sou cristão, às vezes eu tenho essa impressão. E quando isso acontece, é porque Deus quer curar a pessoa. E eu posso orar por você? Claro, pode orar. Rapidamente orei, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Alex. Em nome de Jesus, dor sai agora, fique completamente curado e sem dor. Amém. Alex, mexe sua perna aí, Alex. Vê como é que tá. Ué, vambora. Isso é muito simples, é muito simples esse exemplo de vocês. Mas isso abriu a porta agora para eu falar de Jesus para ele. E fui falando com ele, olha, isso é porque Deus te ama. E fui falando rapidamente, de maneira muito objetiva. Peguei ali, usei Romanos, é muito prático, né? Grave bem esses dois versos, né? Se com a sua boca, né, você confessar a Jesus como Senhor e no seu coração você crê que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então é simples, confessar e crer que Deus ressuscitou dos mortos. Rapidamente ali falei, e aí então eu falei, olha, se você fizer uma oração simples, você pode receber o Senhor. Você crê nessas coisas que eu estou te falando, de Deus? Ele, claro que eu creio, eu sou católico. Eu sou católico. Eu falei, sim, mas você alguma vez já fez a confissão de Jesus, como está dizendo na Bíblia, que você precisa confessar Jesus como seu Senhor e crer no Senhor. Não, todo dia que eu oro, todo dia que eu saio, eu peço a Deus para me abençoar. Eu falei, não, mas eu estou querendo dizer se você já confessou a Jesus, Alex. Você precisa fazer uma confissão. Você precisa declarar isso. Você quer que eu te ajude a fazer uma oração? Eu fiz a oração, né, dele recebendo e tal, ele fez e ficou assim, tocado, né? Ele creu no Senhor ali, ele confessou o Senhor.
Por que eu estou dando esse exemplo tão simples? Primeiro, porque para mim serviu como um sinal de que Deus ia fazer alguma coisa aqui entre vocês, que eu pedi ao Senhor um sinal. Mas, onde você estiver, estou lá no Uber, manifestação do reino de Deus. Onde você estiver, irmão. Você foi chamado para manifestar o reino de Deus. Onde você estiver, pense nisso, é embaixada do reino. Ali é lei do reino de Deus, não do reino das trevas. Onde você estiver, você é chamado para isso. Manifestar o reino de Deus. Queridos irmãos, quantas e quantas oportunidades cada um de nós tem de manifestar o reino de Deus. E o Jesus, quando ele falou para os discípulos fazerem isso, é para nós fazermos hoje. Estes sinais acompanharão os que creem. Quais os sinais que acompanharão os que creem, irmãos? Me ajude a lembrar aí, quais são eles? Em meu nome, expelirão demônios. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, expelirão ou expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esses são sinais para aqueles que creem no Senhor, é para todo cristão. Querido irmão, você pode falar assim, olha, mas eu fiz isso e não aconteceu. Quantas vezes você fez? Fiz uma vez. Não, persevere. Persevere. Tem uma história do irmão evangelista até muito famoso aí. E ele conta a sua experiência que ele orou por 1000 pessoas para Deus curar. Até que aconteceu a primeira cura. Mas a partir daí desbloqueou. E ele viu muitas e muitas curas. E vê ainda. Né? Queridos, nós precisamos fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Nós precisamos trazer o reino de Deus aqui para o nosso tempo, para agora, para esse presente. Não pense que o reino de Deus é só lá para o milênio, não. É agora. Você vive no reino de Deus, você é cidadão do reino do céu. Você tem que trazer o céu para cá. O que você pode fazer para trazer o céu? É no seu trabalho, é na sua casa, é onde for. É com as suas palavras, com o seu testemunho, com a autoridade que o Senhor te deu. O Senhor, Ele quer que você manifeste o reino dEle como embaixador. Como é que são as suas orações? Você só tem orado só pedindo a Deus? Tem uma oração que é para embaixador fazer. É a oração de ordem. Oração com autoridade. Os discípulos, eles pediram a Jesus, ensina-nos a orar. O Senhor ensinou para eles sobre oração. Falou primeiro o que não era oração. Depois deu instruções ali na oração que a gente chama oração do Pai Nosso. Mas uma certa feita, Jesus, passando, ele viu uma figueira com folhas e teve fome, foi lá ver se tinha figueira, mas não tinha nenhuma, e ele amaldiçoou a figueira. Diz a palavra que ele falou para a figueira, nunca mais nasce fruto de ti. No dia seguinte, eles passaram lá pela manhã, e Pedro olhou e viu, Senhor, a figueira secou-se a raiz, ele ficou admirado. E o Senhor disse para ele, se você tiver fé, e você disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer no que se você disse, assim será. Oração com autoridade, de falar ao monte. Eu gosto de falar assim, que essa é a oração do fale ao monte. Quantas situações, irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor, mas algumas situações, Deus está dizendo, como ele falou para Moisés, o que você está me clamando? Você precisa falar. Tudo aquilo que é relacionado a maldições, tudo aquilo que é relacionado a trevas, você deve usar uma oração de autoridade. Você deve falar para aquilo desaparecer. Com enfermidade, com maldições, com palavras que trazem maldição, você tem autoridade para dizer para que aquilo cesse. Você tem autoridade para ligar e desligar no nome de Jesus. Você tem autoridade no Senhor. Há tantos testemunhos que a gente às vezes ouve na nossa própria vida. A gente vê essas coisas do Senhor se manifestando e acontecendo.
Porque você está se apropriando pela fé daquilo que Jesus falou para você. Venha o teu reino. A responsabilidade é nossa de cooperar com Deus para que Ele faça a vida. Quando nós oramos, venha o teu reino, eu tenho que me colocar alinhado com a vontade de Deus para que Ele traga o reino dele. E duas coisas é essas: somos cooperadores de Deus e somos embaixadores. Comece a buscar o Senhor nessa direção. A sua vida de oração, a sua vida do seu testemunho, você como embaixador, comece a pensar nisso. O que você pode fazer como embaixador? Sabe, Deus te chamou para exercitar a autoridade que você tem em Cristo. Você tem autoridade, você não deve deixar que as maldições cheguem sobre a sua casa, que palavras malignas tenham efeito sobre a sua casa. Não, você tem autoridade para dizer não. Eu me lembro de um irmão, ele me chamou para o almoço, ele começou a querer conversar comigo sobre o trabalho dele. Ele tinha uma empresa, mas tudo começou a dar errado, tudo errado. Ao ponto que um dos seus funcionários faleceu, teve um acidente, faleceu, etc. E ele, irmão, eu realmente estou sentindo, Deus está trabalhando muito comigo, Deus está fazendo algo para me moer e tal, aquele negócio todo, né, para me quebrar. Eu falei, irmão, olha, eu tenho discernimento. Você e sua esposa precisam se unir e repreender esse mal. Isso é uma circunstância de Satanás atacando a sua vida. Você precisa se levantar na autoridade do nome do Senhor. Às vezes as coisas estão acontecendo, a gente está clamando ao Senhor. Não, nós temos que resistir, irmão. Tudo que estiver relacionado a trevas, irmão, você precisa usar a sua autoridade no nome de Jesus. Seja algo da sua família, né, que está lá. Eu não quero aqui entrar na discussão se tem maldição hereditária ou não, né? Mas você tem o bom senso para saber que às vezes a atitude dos pais provoca consequências muito ruins nos filhos, né? Um casal que é drogado tem um bebê, aquele bebê vai ter consequências. Então, os pais, aquilo que eles fazem, traz consequências. E às vezes você vê uma sequência de pai para filho com problemas, mas você tem autoridade, não sei se você já creu no Senhor. Jesus levou sobre ele as nossas maldições. Não é para você ter mais na sua vida, mas você precisa se apropriar disso pela fé, daquilo que ele fez. E você tem autoridade para quebrar aquilo no nome de Jesus. Está livre. Enfermidades, você vai orar assim também. Ordenando no nome de Jesus, é exercício da nossa fé. A minha esposa estava me mostrando a semana, acho que foi essa semana agora, ela estava vendo um vídeo, né, sobre fé, etc., mas ela lendo lá os testemunhos, os depoimentos. A pessoa estava lá numa situação de enfermidade, ela falou que ela ficou declarando por 8 meses, mas finalmente foi totalmente curada. Aí você, não, eu já falei uma vez, mas não resolveu. Não, persevere. Fé e paciência. Queridos irmãos, que Deus nos ajude. Queria muito te encorajar. Que você pensasse nisso. Você foi chamado para cooperar com Deus. Você é um embaixador também de Deus. Que o reino de Deus venha agora. Não é no milênio só. Vai ser maravilhoso no milênio. Que Deus nos ajude, nos dê a graça. Para a forma que nós andarmos aqui agora, é que vai nos suprir a entrada lá. Né? Se você está vivendo como embaixador aqui, você será lá também, né? Mas se você não é aqui, você não está vivendo a realidade aqui, pode ser negada a sua entrada lá. Mas não é a vida eterna não, tá, irmãos? A vida eterna está garantida por Jesus Cristo que morreu por nós. Mas agora você pode trazer o reino de Deus para a sua realidade. Sabe, irmãos, não se sintam satisfeitos com a vida sem a realidade de Deus. Não se sintam satisfeitos se você não vê a manifestação de Deus na sua vida. Não se sinta satisfeito se simplesmente você, sabe, está aí, está tudo bem, você está sendo suprido, maravilha, mas Deus te chamou para muito mais. E essa é a realidade. Nós queremos que o reino de Deus venha para a nossa vida, venha para a vida da nossa família, venha para os nossos filhos, venha para os irmãos, venha para a igreja, venha para essa cidade, venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Aleluia. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Amém. Pai, te damos graças por essa palavra do Senhor
Nós queremos cooperar com o Senhor para trazer o Teu reino, Senhor. Senhor, impacte o nosso coração. Dá-nos a graça, Senhor, de compreender aquilo que o Senhor nos chamou para sermos, aquilo que o Senhor nos constituiu em Cristo Jesus. Queremos, ó Deus, cooperar para que a Tua vontade seja manifestada nessa terra. Queremos, como embaixadores, Senhor, fazer a Tua vontade, manifestar o Teu reino, proclamar o Teu reino, Senhor. Senhor, dá-nos a alegria de entrarmos nessa realidade do Teu reino, na realidade prática, na nossa experiência, no nosso dia a dia, Senhor. E que o Senhor se alegre conosco, que o Senhor coopere conosco, Senhor. Nós pedimos a Tua graça, Senhor. Pai, eu oro aqui agora, no nome de Jesus, para que o Teu reino já se manifeste na vida dos meus irmãos. Venha o Teu reino sobre a vida de cada pessoa aqui, Senhor. Venha o Teu reino trazendo saúde, Senhor. Venha o Teu reino trazendo libertação para cada vida. Venha o Teu reino trazendo salvação aqui nessa noite, Senhor. Venha o Teu reino, Senhor, trazendo ânimo. Venha o Teu reino, Senhor, trazendo rompimento sobre todas as trevas, Senhor. Venha o Teu reino trazendo saúde emocional, Senhor. Venha o Teu reino fazendo cair por terra toda depressão, todo espírito suicida no nome de Jesus. Ó Senhor, pedimos a Tua bênção aqui, Senhor. Venha o Teu reino sobre nós. Oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus, com ações de graça. Em nome de Jesus. Amém, amém.